Boa noite, meus irmãos, pais. Deixem só eu ligar meu cronômetro aqui para não demorar muito. Segunda-feira, amanhã todo mundo... Um relógio aqui. É verdade, Fernando. Como é que eu sou ruim de matemática, Fernando? Aí eu não vou saber a hora que eu comecei. Amém, meus irmãos. Eu estava comentando com o William que quando a gente tem a oportunidade de compartilhar dia de domingo, eu não vou dizer que é mais fácil, mas assim, a gente está em casa, a gente não trabalha, a gente consegue passar o dia se consagrando ali ao Senhor, enfim. Não que na segunda a gente não consiga, a gente consegue também, mas é diferente, né? Porque é o dia de trabalho, o dia de correria, o dia de muitas reuniões, enfim, demanda de chefe, de tudo isso. Mas que tem um pouco a ver com aquilo que o Senhor tem falado comigo, né? E que eu queria compartilhar com vocês. Então, aprove ao Senhor fazer dessa maneira. Se você puder fechar seus olhos e curvar sua cabeça para a gente orar só mais um pouquinho, nos apresentando mais uma vez ao Senhor e reforçando essa oração que o Paulinho acabou de fazer, que apesar do cansaço, Senhor, Tu fales conosco, Pai. Nessa noite nós repreendemos, Senhor, a todo cansaço, distração, Senhor, o sono, Pai, toda a carga, Senhor, que veio durante o dia, Senhor, o dia de trabalho, o dia pesado para muitos de nós, Senhor, dia cansativo, Senhor. Nós queremos deixar de lado agora, Senhor. Separa de nós, Senhor, toda essa carga. Estejamos livres, Senhor, para ouvir da Tua parte, Senhor, nesta noite. Estejamos leves e saiamos daqui transformados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, tens liberdade em nosso meio e és bem-vindo aqui, Espírito Santo do Senhor. Fica conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, tenho aprendido, né, muito recentemente, algo até que Paulinho falou na última vez que ele esteve aqui ministrando, de que há alguns temas em que nós temos, não vou dizer que a gente sabe ou que a gente, mas assim, que talvez para nós, como discípulos, seja um pouco mais fácil, né, de nós lidarmos ou um pouco menos difícil. E há temas que para nós ainda são um grande desafio, mas que não por isso nós estamos impedidos de trazer algo da parte do Senhor, compartilhar. Então eu queria começar dizendo isso, que esse tema especificamente é um grande desafio ainda para mim. E foi isso que o Senhor começou ministrando para mim. E eu queria compartilhar com vocês, porque assim entendi da parte dele, mas é algo que foi falado para mim. Como o Paulinho falou também, né? Eu estou aqui porque alguém tem que segurar o microfone, mas foi algo que começou primeiramente no meu coração. Foi uma palavra de Deus para mim. E tudo começou a partir de uma pergunta que o Senhor colocou no meu coração, que dizia assim, que o Senhor trouxe ao meu coração essa pergunta de que o que você tem feito pelo reino de Deus no seu dia a dia? Foi a pergunta que o Senhor fez ao meu coração, com esses termos bem simples. O que você tem feito pelo reino de Deus no seu dia a dia? E aí, mais especificamente, o Senhor perguntou assim, o que você fez pelo reino de Deus no dia de hoje? Aí eu mas hoje foi um dia bem corrido, né? Assim, muito trabalho, muita coisa. Então tá bom, Caio. O que foi que você fez pelo reino de Deus ontem? O que foi que você fez pelo reino de Deus na semana passada? Como tem sido a tua vida, né, em relação a viver o reino de Deus, a proclamar o reino de Deus no teu dia a dia? No início do ano, acho que abril, março, Daniel Gott compartilhou com a gente uma palavra que ele dizia assim, é chegado o reino de Deus. Palavra muito abençoada, está salva lá no Um Só Corpo. E aí nós havemos de concordar, nós sabemos que há um reino, o reino de Deus, e que há um rei. E que se há um reino e se há um rei, há também os súditos, né, os trabalhadores, há algumas traduções dos escravos, que somos nós. Né? Essa é a nossa parte, é a parte que nos cabe, é a parte dos trabalhadores, a parte dos súditos, e que, como o nome diz, os trabalhadores eles precisam trabalhar pelo reino de Deus. É a nossa função, é a nossa missão, digamos assim, trabalhar pelo reino de Deus. E a maioria de nós aqui, agora que as crianças entraram, e talvez uns muitos jovenzinhos ainda não tenham tido a experiência, mas a maioria de nós tem a experiência de trabalhar, um trabalho normal, o seu trabalho, o seu emprego do dia a dia.
E nós passamos, muitas vezes, de 6, alguns trabalham 6 horas, outros 8, alguns trabalham 10, alguns trabalham 12 horas por dia. E durante aquele tempo do seu trabalho, do seu emprego, você está focado, eu estou focado, nós estamos focados em exercer as atividades daquele trabalho. Seja você, qual for o seu emprego, se você é comerciante, advogado, pedreiro, motorista, enfim, você está, durante aquele período do seu dia, realizando as atribuições do seu trabalho. E o que veio ao meu coração é, por que então nós não dedicamos ou não temos nos empenhado, para mim, tá, irmãos? Por que eu não tenho me empenhado a trabalhar na obra do Senhor, no reino de Deus, com a mesma ênfase ou com a mesma pegada, com a mesma, com esse mesmo, eu não diria nem um zelo, mas assim, a gente tem essa função, nos nossos empregos nós temos essa atividade. E por que nós não fazemos assim também com as coisas do Senhor, muitas vezes? Não temos essa preparação, não temos esse investimento de tempo de 8, 6, 8, 10, 12 horas por dia. Ah, Caio, mas eu não posso passar 8, 12 horas do dia focado especificamente nisso. Mas não é isso que o Senhor espera de nós, né? Mas é que aonde você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, o reino esteja sendo proclamado, né? E aí foi essa pergunta começou no meu coração. O que você tem feito pelo reino de Deus no seu dia a dia? E aí a pergunta que vem, assim, para você e para mim é: você entende a sua função como trabalhador do reino de Deus, para além de frases feitas? Quebrando essas frases feitas que a gente tem, mas o real significado de somos trabalhadores do reino de Deus. Você tem essa convicção, você tem essa visão de que você é um trabalhador do reino de Deus em tempo integral? Durante as 24 horas do seu dia, nós, você e eu, somos trabalhadores do reino de Deus. E é sobre isso, muito simples, que eu queria compartilhar com vocês. Nenhuma novidade, mas algo que me chamou a atenção, obviamente, a vida de Jesus, e a gente vai se deter apenas na vida dele. Apenas não, né, irmãos? Assim, só não vou trazer outros exemplos. Passando as histórias da Bíblia, os livros da Bíblia, a cronologia dos fatos, ainda que muitas passagens, algumas pessoas, alguns estudiosos questionem a cronologia, mas do jeito que está escrito, começando lá em João, capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia. João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 30, é a história da mulher samaritana. Nós não vamos ler, tá, irmãos? Do 1 ao 30, não leremos, mas todos nós conhecemos a passagem da mulher samaritana, né? Jesus partiu da Judeia, ia para Galiléia, e ali ele para, lá em Samaria, junto ao poço, e tem aquele diálogo, aquele encontro com aquela mulher samaritana nessa parada, né? Todos nós conhecemos essa história. E aí eu queria destacar 3 pontos dessa história, que é só uma introdução para onde a gente quer realmente chegar. É que, primeiro, há 3 pontos de destaque nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O primeiro é que Jesus conversa com uma mulher em público, o que não era bem visto naquela época. E aí, João 4, 27, aí sim, eu vou ler só algumas passagens aqui. João 4, 27. Deixa eu abrir aqui, irmão, só um minutinho que eu não anotei. A versão que eu uso é a RA, tá, gente? João capítulo 4, versículo 27. Está aí atrás, né? Já deve estar. Neste ponto da conversa, chegaram os seus discípulos que tinham saído para procurar comida e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que Jesus estava conversando com uma mulher, e aí o próprio texto cita, né, a admiração dos discípulos por ele estar conversando com a mulher. O fato que nós conhecemos, né, ele era judeu, ela era samaritana, e havia ali uma tensão histórica, desde a divisão do reino do norte e do sul. A capital do reino do norte era Samaria, a capital do reino do sul era Jerusalém. Mas não apenas por isso, há um contexto histórico aí, que vem depois disso. Os judeus eles consideravam que os samaritanos eram um povo miscigenado, porque muitos outros impérios tinham invadido o reino do norte, tinham se misturado, o tipo de adoração, tudo isso. Então, eles consideravam que o povo de Samaria era um povo misturado, digamos assim, com sua cultura, com sua religião. E terceiro ponto
que chama a atenção é que Jesus discute com uma mulher um assunto teológico, né, sobre o reino de Deus. Isso era feito de forma costumeira somente entre os homens nas sinagogas. Isso é só um prelúdio do que eu estou falando, porque de onde eu quero chegar. João 4 começa assim, com essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E aí, eu queria que você imaginasse, né, vamos botar a mente para imaginar aquela cena, né, de Jesus conversando com aquela mulher como se fosse um filme, lá no poço. E aí Jesus vai e no final ele se revela a ela ali, e aquela mulher sai correndo, né, e vai chamar as pessoas da cidade para ver Jesus ali, para ver o Messias. Então, Jesus ali, o que eu estou querendo mostrar para vocês é a história que a gente já conhece de Jesus trabalhando, de Jesus ministrando o reino de Deus para aquela mulher, contra todas essas circunstâncias que a gente acabou de falar. E a mulher sai correndo para chamar as pessoas da cidade para virem ver aquela que se dizia ser, que poderia ser o Messias. E aí sim, agora, a partir do versículo 31, foi só uma introdução, a partir do versículo 31, Jesus ensina aos discípulos sobre a ceifa e os ceifeiros. Nada que nós nunca tenhamos lido, já lemos demais isso. Mas eu queria ler de novo com você, mais uma vez. O versículo 31, ele começa dizendo assim, João 4, versículo 31, diz assim: nesse interim, ou seja, faz aí na tua cabeça, imagina a cena. Jesus estava conversando com a mulher se retira para chamar os samaritanos, e aí, nesse interim, os discípulos que tinham saído para comprar comida, eles voltam. E os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele, versículo 32, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Os discípulos ficaram se perguntando. Naquele meio tempo em que eles foram para a cidade procurar comida, alguém veio ali e deu comida para Jesus? E só um ponto que eu anotei aqui e não falei. Essa distância, segundo o Google, tá, gente? Eu procurei lá nos estudos bíblicos, dá cerca de 39 quilômetros entre a saída da Judéia e a chegada lá em Samaria. E ele chegou lá por volta de meio-dia, ou seja, devia estar bastante quente, eles deviam estar com fome, com sede, tanto é que Jesus pede água a ela. Então, no versículo 33, diz assim: diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Naturalmente, depois de uma caminhada longa, eles estariam com fome, eles estavam preocupados com o que comer. E aí, a resposta de Jesus, no versículo 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vai imaginando isso, Jesus conversando com os discípulos no tempo em que a mulher sai para falar às pessoas da cidade de Samaria, chamá-los. E aí quando Jesus diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Provavelmente Jesus estava se referindo aos campos de cereal, trigo e cevada daquela região. Então, havia uma região ali cheia de trigo e cevada plantado que ainda precisava de 4 meses para ser colhido. E aí Jesus pergunta a eles, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Falando do físico. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Nesse momento, continua na imaginação, provavelmente Jesus se referia à multidão dos samaritanos que vinha chegando naquele diálogo. A mulher foi chamar, Jesus tem esse diálogo, e aí os samaritanos, né, o povo daquela cidade, começa a vir. Então Jesus diz, vós dizem que ainda falta 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos. E agora ele se refere às pessoas que estão chegando. Pois já branquejam para a ceifa. 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte, ou seja, desse modo, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Versículo 38, para terminar. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, é esse contexto, né, que eu tentei narrar aqui para vocês. Eu imaginei isso enquanto escrevia.
Acho que vocês conseguiram. Para dizer o quê? Que Jesus sai da Judeia, com destino à Galiléia, para em Samaria, contra toda a situação do senso comum ali, ele ministra a mulher, e, enquanto os discípulos voltam, preocupados com a comida, Jesus mostra qual é a comida dele. O que é o alimento de Jesus? Fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra. Enquanto os discípulos estavam naturalmente preocupados com o alimento do corpo, Jesus dá uma resposta mostrando que, até mesmo em relação à comida material, que é importante, é indispensável para a nossa sobrevivência, é algo que está relacionado ao nosso estado de sobrevivência, à vida. Mas mais importante do que isso, Jesus ensina que é fazer a vontade daquele que enviou e realizar a obra daquele que enviou. E que nós somos os ceifeiros, que nós fomos enviados para ceifar onde não semeamos. Uns trabalharam, mas nós precisamos estar com os nossos olhos erguidos para ver os campos brancos. E aí eu consigo imaginar, né, aquela multidão vindo e Jesus apontando para aquelas pessoas e dizendo: os campos estão brancos, vocês são os ceifeiros. Vão e façam a obra, né, que o nosso Pai nos enviou. Amém, queridos? Nada de novo, assim, nada que a gente não conheça. E aí, a pergunta que veio ao meu coração é a seguinte: quais são as preocupações que têm me impedido, ou têm te impedido de olhar os campos brancos de vidas a serem ceifadas? O que é que no nosso dia a dia acaba nos roubando a visão ou o olhar para os campos brancos de vidas a serem ceifadas? Que preocupações, que angústia, ou que sentimento, ou que ocupação tem desviado o foco do nosso olhar dos campos brancos, que são, segundo Jesus falou, o alimento, realizar a obra que Deus nos enviou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, de 2 a 4, texto muito conhecido nosso, irmãos, muito conhecido. 2 Timóteo 2, de 2 a 4, diz assim: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E aí eu destaquei aqui no meu texto o que nós ouvimos. E nós temos ouvido, porque nós somos discípulos do Senhor e temos ouvido há muitos e muitos anos. Nós temos que isso mesmo transmitir. Nós ouvimos, é como se nós fôssemos alimentados, e nós precisamos transmitir. É a nossa função, é o nosso papel, transmitir a homens fiéis e idôneos para instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E no versículo 4 ele diz: nenhum soldado em serviço, nós conhecemos, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós conhecemos esse texto também. Ele corrobora, complementa aquilo que a gente acabou de ler. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, o seu alimento é satisfazer aquele que o arregimentou. Que negócios dessa vida tem, né, nos envolvido a ponto de nós não cumprirmos, né, e não satisfazermos o desejo ou a ordem daquele que nos arregimentou, né? Não é uma palavra de acusação, em forma alguma. Deus não nos fala com esse tom de acusação, mas eu senti do Senhor que é um chacoalhar, né? O Senhor dando uma chacoalhada santa assim em nós. É acorda, Caio, acorda, igreja, acorda, povo do Senhor. Eis que os campos estão brancos para a ceifa e nós não podemos nos envolver nas coisas dessa vida a tal ponto de que os nossos olhos fiquem embaçados e sejam completamente envolvidos e brilhem pelas coisas desta vida a ponto de nos esquecermos qual é a nossa missão, qual é a obra que nós temos para realizar aqui, qual é aquilo que Deus espera de nós no nosso dia a dia. E aí eu penso, e para mim particularmente é muito mais fácil dizer assim, é um dia de proclamação na Jaqueira, então vamos para a Jaqueira para fazer isso. É um dia de proclamação na Orla, a gente vai. Amém, bênção, glória a Deus, precisamos disso. Mas precisamos ser discípulos e fazer a obra às 24 horas do nosso dia. No nosso trabalho, na nossa faculdade, no ônibus, na escola, em todo lugar, nós precisamos fazer a obra do Senhor. Eu vou contar um testemunho aqui,
Feito eu disse, viu, irmãos, essa palavra foi para mim, tá? Estou compartilhando com vocês, mas foi para mim. Bem de frente de onde eu moro, de frente mesmo, só descer do prédio, tem um rapaz que vende coco lá. De vez em quando, não é muito costumeiro não, mas de vez em quando eu desço para... Oi? Não, é Daniel o nome dele. De vez em quando eu desço. Não é muito comum não, mas de vez em quando eu desço para o calçadão para fazer alguma coisa. E aí eu passo por ele, às vezes eu paro, eu peço um coco, o Esté está comigo, o Isaac está comigo, o Lívia está comigo, a gente toma um coco, e eu vou e subo e desço e vai. Tá. Eu nunca tinha parado para olhar para aquele jovem ali e trazer uma palavra do Senhor para a vida dele. Amém. Amém não, né? Misericórdia. Eu estava lá, ia e subia, e aí um dia chegou um irmão lá em casa e disse assim, olha, passei aí na frente do prédio, tem um jovem aí que vende água de coco. Eu disse, eu sei quem é. O nome dele é Daniel. Eu parei, eu ministrei para ele, eu orei com ele. Quando tu descer aí, fala com ele. Eu fiquei com vergonha, né? Fiquei com vergonha, mas... Por quê? Porque um outro irmão passou por ali e falou para ele. Por quê? Porque na minha cabeça, quando eu... Misericórdia da minha vida, eu desço para o calçadão, eu desço focado no que eu tenho que fazer. Eu desço com o Esté, vendo a bicicleta, eu vou, desço, atravesso a rua e preocupado com o Esté. E às vezes a gente perde a ideia de que no calçadão eu sou discípulo, na academia eu sou discípulo, no mercado, na padaria, na fila do mercadinho, eu sou discípulo. Não há o tempo da jaqueira, que é o tempo para ministrar, e o tempo de levar os filhos à escola, onde não é para ministrar. Não há separação entre o momento em que eu estou ministrando ou o momento em que eu não estou ministrando. Não é uma chave que liga e desliga. No calçadão, eu tenho que ministrar, eu tenho a oportunidade de ministrar, de parar, de orar com alguém, de falar da palavra do Senhor. Na fila do banco, eu tenho uma oportunidade. Se eu estivesse no meu trabalho normal, no meu emprego, durante aquele período do dia, eu estaria fazendo as atividades inerentes àquela profissão, à minha profissão. E por que, quando se tratam das coisas do Senhor, nós perdemos esse foco, nós perdemos esse timing, nós perdemos essa visão, esse entendimento de que, independente de onde eu esteja, independente da situação, eu estou ali para falar do reino de Deus, do amor de Deus, de que Deus tem um plano na vida das pessoas e de que Deus tem um lugar para cada pessoa, do rapaz que vende coco, ao motorista do ônibus, ao caixa do banco, para todos eles, há um lugar para eles no corpo de Cristo. Deus ama a todos integralmente. Por que a gente perde tão facilmente essa visão? Amém, irmãos? Vocês estão com sono? Vocês estão cansados, é? Estou adiantando aqui, viu? Vou andar. Então, na sequência do relato bíblico, ainda no capítulo 4, e aí eu ressalto aqui, né? Talvez a cronologia específica não seja aquela, mas eu estou lendo como está disposto na Bíblia, continua relatando o trabalho incessante de Jesus. O texto continua dizendo, e aí eu não vou ler também, que muitos em Samaria se convertem. Quando aquela mulher volta, trazendo os samaritanos, né, o povo daquela cidade, e eles escutam falar de Jesus, eles escutam Jesus falando, eles escutam a ministração de Jesus. Os versículos 39 a 42 afirmam que muitos ali se converteram. E era Samaria, irmãos, que vivia uma relação tensa com o povo de onde Jesus vinha, com Jerusalém, com a Judéia, em Samaria, que vivia uma relação tensa em todo o tempo. Talvez eu esteja exagerando, mas só para vocês entenderem, eram povos inimigos. É um exagero, talvez. Mas eram povos inimigos, e Jesus, a presença de Jesus ali, faz com que muitos em Samaria se convertam. Jesus, um judeu, ficou em Samaria com seus discípulos por 2 dias, porque o povo de Samaria, ao ouvir o relato de Jesus, pede a ele, fica comigo, fica aqui. E Jesus passa 2 dias ali. Lembrem-se, ele não estava indo para Samaria. Samaria não era o destino final da viagem de Jesus. Jesus estava indo para a Galiléia e ele para em Samaria, e como ele faz a obra o tempo todo, fazia a obra o tempo todo, aquilo ali se transforma no momento em que ele acaba ficando 2 dias lá, e muitos se convertem. Como eu coloquei aqui no texto, Samaria foi, entre aspas, né, irmão? Vocês estão me entendendo? Foi só uma parada para tomar água. Ele parou ali só para tomar água, ficou 2 dias e converteu não sei quantas pessoas lá em Samaria.
Jesus tivesse passado uma semana lá, Samaria tinha sido arrebatada, tinha subido todo mundo. Foi só uma parada para tomar água. Assim como o irmão parou para beber água de coco lá e teve o olhar que eu nunca tinha tido. João, capítulo 5, diz assim, que Jesus volta para Jerusalém, é a história do paralítico do tanque de Betesda, que nós também conhecemos. E diz assim, versículo 1. Está aí, Fifo? João, capítulo 5, versículo 1. Nós conhecemos a história também. Diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus, então, volta, para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Nós conhecemos a história. Versículo 5. Estava ali, presta atenção, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, um homem enfermo naquele local. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí a gente vai pular para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E no versículo 15 ele continua, O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. No versículo 17, ele fala, e eu grifei, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus, o exemplo máximo que nós temos, diz que o pai trabalha até agora, e ele trabalhava também, naquela ocasião, e eu trabalho também. E eu e você? Que trabalho temos feito para o reino de Deus? E aí eu queria destacar 4 pontos. Sei que tem algumas pessoas que gostam muito de elencar pontos, e eu, não é uma prática minha, mas dessa vez foi feito assim. No versículo 5 e 6, primeiro ponto, tá? Versículo 5 e 6 diz assim, vendo-o deitado, e sabendo que estava há muito tempo. Então, uma coisa que me chamou a atenção, que eu anotei, um dos 4 pontos, que Jesus vê. O texto diz, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus vê, Jesus olhou para aquele homem. Havia um homem deitado e Jesus olhou para aquele homem. Jesus viu aquele homem. E eu? Eu tenho visto? Eu tenho procurado ver? Eu tenho olhado para as pessoas e as situações em que elas se encontram, ou eu tenho passado pelas pessoas? Jesus poderia ter passado por aquele homem, já havia 38 anos que ele estava ali. Mas Jesus viu aquele homem. Eu tenho fechado os meus olhos e ignorado as situações que aparecem na minha vida, na minha frente. Alguém pode dizer, mas não é a minha obrigação, ou eu prefiro não me envolver. Meu irmão, é para a gente se envolver mesmo. É a nossa missão, é para aquilo pelo qual nós estamos aqui. É a minha missão, é a sua missão, é o seu trabalho, é a grande comissão de Mateus 28. É olhar, é enxergar, é ver. Jesus olhava, Jesus via as pessoas. E ele olhava elas com compaixão, se importando com a situação e o sofrimento delas. Quantas vezes eu ignoro as pessoas sofrendo, ou mesmo que a gente sabe que estão passando por uma situação. João 4, versículo 35, a parte B, diz assim, erguei os olhos
E vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Erguei os olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos as pessoas. Não apenas olhar, mas ver aquelas pessoas. Não precisa você abrir o texto de Mateus 9:36. Nós também conhecemos, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões. João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Mateus 8:14 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, acamada e ardendo em febre. Jesus via as pessoas. Jesus olhava as pessoas e se importava com elas. E nós? Nós temos visto ou nós temos feito vista grossa? Não é aquela brincadeira de criança, né? Estou fechando meu olho aqui. Como é que nós temos olhado para as pessoas? Há, sim, um sem número de relatos de Jesus em que ele era abordado pelas pessoas. As pessoas à procura de cura, à procura de uma bênção, à procura de uma libertação. Mas em muitos relatos, Jesus era quem identificava as pessoas e as suas necessidades. Nós precisamos ter esse olhar de Jesus, de ver as pessoas, de ver as situações. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que, além de ver, Jesus se dirige até aquele homem no tanque e aborda aquele homem. No versículo 6 diz assim o texto: perguntou-lhes: queres ser curado? Ou seja, Jesus viu o homem, identificou a necessidade e ele se dirigiu até aquele homem para abordá-lo. Né? Naturalmente, para ter feito essa pergunta ao homem, Jesus precisou se aproximar dele. Talvez tenha se abaixado para falar com ele. E nós? Além de vermos, além de percebermos a situação das pessoas, nós temos abordado as pessoas que identificamos com necessidades. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente não quer ver, e às vezes a gente vê, mas só vê. Não vai até lá e não faz a abordagem que precisa ser feita. Jesus ia, Jesus foi, Jesus viu, Jesus se aproximou e Jesus abordou aquele homem. Nós precisamos ter a mesma atitude que havia em Jesus, de ver e de abordar as pessoas. Ah, mas vão me tratar mal. Pode acontecer, faz parte. Mas pensa no quanto você está agradando o coração de Deus, indo e abordando as pessoas. Me diz se um fora que você leve vai mudar a tua vida. Você pode ficar ali com orgulho machucado, ferido. Mas tá, e passou, pulou. Vamos embora para outra pessoa. Jesus vê, Jesus se aproxima e aborda as pessoas. O terceiro ponto é que Jesus abençoa as pessoas que ele aborda. João 4, versículo 8, diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus viu, Jesus se aproximou, Jesus abordou, Jesus abençoou aquele homem, aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Você, meu irmão, sem dúvida alguma, eu estou falando aqui, provavelmente você tem se lembrado de pessoas que você sabe que têm passado por situações difíceis. Pessoas que têm enfrentado lutas, pessoas que têm dificuldades. E quantas vezes nós não abordamos essas pessoas? Quantas vezes eu não abordei essas pessoas? O que nós já fizemos por essas pessoas que nós sabemos que têm necessidades? E há de saber que todos nós temos, né? Mas assim, especificamente, algumas pessoas que você conhece. Quantas pessoas você tem, ou você conhece, ou você tem casos na família, de um tio, um primo, um parente, que está doente há mais de 10 anos? Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade emocional, doença da cabeça, da alma, enfim. Pessoas que você vê, que você comenta: nossa, aquilo ali de fulano é espiritual. Nossa, aquilo ali é opressão. E quantas vezes você foi lá para fazer o trabalho que nos cabe? Posso orar por você, meu irmão? Posso dar uma palavra do Senhor para a sua vida? Oi, tio, oi, primo, oi, não sei quem, oi, fulano.
Posso orar por você? Quantas vezes você foi lá para abençoar essa pessoa que você sabe que está enfrentando uma dificuldade? Quantas vezes você foi a mão do Senhor chegando ali naquela casa, naquela família, naquela pessoa? Quantas pessoas no trabalho nós não nos deparamos todos os dias, passando por sofrimentos que a gente sabe, e a gente não tem coragem de abordar essas pessoas? Nós não temos coragem de abençoar essas pessoas. Dizer assim, meu irmão não, meu amigo, meu colega, eu te abençoo em nome de Jesus. Nós não temos, muitas vezes, nos falta a iniciativa até de abençoar essas pessoas. A continuidade, né? Eu fui lá eu estava lendo no ponto de Jesus ver, eu li vários textos, e aí, no texto que dizia que Jesus viu um homem cego de nascença, lá em João 9, no versículo 6 e 7, tem a continuidade, né? Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo a ele, vai, lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Jesus abençoa aquele homem. Na questão da sogra de Pedro, Mateus 8, o versículo 15 continua dizendo, o 14 a gente viu, né? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. No 15 ele diz, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus foi e abençoou as pessoas. O quarto e último ponto é que Jesus vê, Jesus se aproxima e aborda, Jesus abençoa e Jesus instrui aquele homem do tanque de Betesda. Versículo 14 diz assim, mais tarde, Jesus encontrou aquele homem lá no templo e disse a ele, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A instrução de Jesus reproduz, novamente, a grande comissão. Mateus 28, versículo 20, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, Paulinho até falou no início aqui, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na verdade, do 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus via, olhava, estava atento. Jesus se aproximava e abordava as pessoas. Jesus abençoava e Jesus instruía as pessoas para que elas tivessem o conceito, a definição ou a iniciação do reino de Deus na vida delas. E nós, o que temos feito? E eu, Caio, o que eu tenho feito? Jesus trabalhava em todo o tempo e nós precisamos imitar. A cronologia dos fatos em Mateus 9, e aí eu já estou indo bem para o fim, tá, irmãos? Não quero me delongar hoje, não. Cronologia dos fatos em Mateus 9, eu vou ler só os cabeçalhos. Diz assim, eu fiquei lendo, né? Lendo os capítulos inteiros, mas vendo os cabeçalhos. É só Jesus trabalhando. Mateus 9, a cura de um paralítico de Cafarnaum, a cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura de um endemoniado. Jesus trabalhando em todo o tempo. Por onde passava, Jesus trabalhava. Chegou aqui, tem um endemoniado, a gente cura. Dobrou ali na esquina, tinha um enfermo. Um endemoniado a gente cura não, né? A gente expulsa. Dobrou a esquina, tem um enfermo, a gente cura. Todo o tempo, toda hora, cada rua que Jesus dobrava, cada casa que ele entrava, ele fazia alguma coisa, porque ele estava, dedicação exclusiva, tempo integral para a obra do Pai. Até que, no capítulo 9, versículos 35 a 38, diz assim, o trabalho de Jesus, para reforçar. E nós conhecemos também. Não disse nenhum texto que provavelmente você não tenha decorado na sua cabeça. Quando eu começo a ler, você para de olhar e o texto já está decorado na sua cabeça. Mateus 9, versículo 35 a 38, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus trabalhava em todo o tempo. Ele percorria, ele andava, ele procurava, ele se deslocava, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as pessoas, porque ele estava o tempo inteiro trabalhando na obra que ele tinha para fazer. Versículo 36, é aquele que a gente já leu. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E eu te pergunto, você acha que a situação das pessoas que nós encontramos hoje
é diferente dessas do tempo de Jesus? Você acha que hoje as pessoas não estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor? Ou será que a situação deve ser até pior hoje em dia do que era no tempo de Jesus? Versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos, no texto que a gente também sabe decorado. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vejo trabalhadores do Senhor aqui. Amém. Que o Senhor nos ache e que nós tenhamos esse entendimento de que nós somos os trabalhadores dessa seara. Nossa catequese, Atos 10, 38, você também sabe de cor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse era o trabalho de Jesus. Esse deve ser o nosso trabalho. Você não é, ou você é, mas vocês vão entender o que eu vou dizer. Você não é enfermeiro, você não é pedreiro, você não é motorista, você não é advogado, você não é comerciante. Você é um discípulo do Senhor naquele local para espalhar o reino de Deus onde você estiver. Essa é a nossa missão. Isso é o que nós devemos ter de mais importante na nossa vida. A grande questão é que nós nos envolvemos demais com as nossas próprias vidas. É uma característica nossa. Nós nos envolvemos demais com as nossas próprias vidas. E eu não estou dizendo aqui para ninguém largar a mão de tudo e ir embora e deixar tudo, não, tá, irmão? Vocês estão me entendendo. Mas, onde quer que estejamos, nós temos que entender que nós temos um propósito, uma missão que nos foi dada. Você pode dizer, e é natural, e é normal, parece que é intrínseco do ser humano, arrumar justificativa para tudo. Ah, mas eu sou tímido, mas eu sou envergonhado, mas eu sou um cargo baixo na minha empresa, eu não tenho coragem, porque vão olhar mal para mim, porque eu não sei falar, porque eu não sei dizer. Mas Jesus disse o que para a gente? Que quando nós abríssemos a nossa boca, Ele encheria, né? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Será que o Espírito Santo não nos capacitaria para todas as coisas? Você pode dizer muita coisa, mas vai ser justificativa. Vai ser a sua carne procurando uma desculpa para não fazer aquilo que nós temos e devemos fazer. Você pode dizer que eu não sei fazer uma abordagem, ou eu não sei falar, ou enfim. Mas tem uma coisa, tem muitas coisas, mas assim, uma coisa que especificamente eu me lembrei por esses dias é que você não precisa ser nem eloquente, nem ter tanto conhecimento para chegar perto de qualquer pessoa e fazer uma pergunta a ela. A mais simples e, ao mesmo tempo, mais preciosa eu posso orar por você? Qualquer um de nós pode fazer isso por qualquer pessoa que nós encontrarmos, em qualquer lugar. Sentei na cadeira do ônibus. Eu posso orar por você? Não, não pode. Tá bom. Amém. Deus te abençoe. Pode. Ora por mim. E aí, abre-se a porta para ministrar. Nós abençoamos as pessoas como Jesus fazia. Para finalizar, aquela música que nós também conhecemos demais, aquele louvor de Daniel Souza, Trabalhadores. Eu pedi até para Jojó ministrar aqui no fim. Não sei nem se Jó está por aí ainda, tá? Mas, antes da gente cantá-la, tem a letra dela aí, Felipe? Tem, não tem? Eu queria que a gente lesse essa letra, que nada mais é do que tudo que nós já falamos nessa noite, versado num louvor, inspirado. Mas, como precioso, como o Senhor deu ali a Daniel, não sei nem se foi ele que escreveu mesmo, mas enfim, como é precioso ver tudo aquilo que nós cantamos, às vezes sem entendimento, né, embalados pela melodia. Mas eu queria que a gente lesse, né, item a item, para mostrar a obra de Jesus que nós precisamos fazer. Ela diz assim, né? Todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, é o ide de Jesus, e ele fazia o quê? Pregava o evangelho, ensinava e curava. Prosseguia Jesus. Aí diz aqui, vendo as multidões.
Foi o que a gente falou. Jesus via as pessoas, vendo as multidões, não vendo de qualquer forma, cheio de compaixão, como Deus olhava, como Jesus olhava para as pessoas. A seara é grande demais. Aí ele repete, pula lá para o refrão, por favor. Ele diz assim, somos o quê? Teus pés. E o que é que os pés fazem? Eles andam por toda parte. É o ide. Que foi, Douglas? Porque o que é que os pés fazem foi Douglas. Eu perguntei, Douglas riu aqui. O que é que os pés fazem? Eles andam por toda parte. São os pés de Jesus caminhando por toda parte, em todo local. Ele diz aqui, somos tuas mãos. Foi um dos pontos que eu falei lá. As mãos que curam e abençoam as pessoas. Somos teus olhos à procura dos aflitos. São os nossos olhos, né? Em Jesus, procurando as pessoas necessitadas. E somos a tua boca, proclamando o reino de Deus. Essa deve ser a nossa vida. Os pés de Jesus para procurar as pessoas. As mãos que curam e abençoam. Os olhos que procuram os aflitos. E a boca, as bocas que proclamam o reino de Deus para que seja completa, para que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Jó? Pedrinho? Se você puder ficar de pé, eu vou, né, me atravessar aqui, Jó. Se você puder ficar de pé. Andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Aleluia. Queridos, queria que nós não apenas cantássemos isso, mas nós profetizássemos. Talvez essa não seja a tua vida. Isso aqui foi falado com muita propriedade pelo Espírito Santo através de Caio. Talvez seja uma xerox, um retrato do teu dia a dia. E às vezes isso desanima a gente a cantar. Você fala, rapaz, eu vou cantar. Eu não sou. Mas o Senhor nos chama para você profetizar sobre a tua vida. Profetizar talvez sobre um vale de ossos secos na tua vida, dizendo, Senhor, Tu falasse comigo, Senhor. Começamos o ano num retiro de carnaval de 2023, falando sobre isso, trazendo essa ênfase da proclamação. Tivemos momentos bons, momentos não tão muito bons, momentos ruins, momentos melhores, mas assim é a obra do Senhor em nós. Ele vai passando mãos de tinta na nossa parede, mãos de tinta, mãos, e mais uma vez o Senhor, nessa segunda-feira à noite, com muito amor, com muita graça, quer passar mais uma mão de tinta nesse nosso chamado. Então queria que você ministrasse profetizando isso. Senhor, essa palavra me pegou, Senhor. Isso aí sou eu, mas eu quero, no nome do Senhor, declarar como Tu me enxergas, Senhor. Como Tu me vês. Tu me vês como os Teus pés. O Senhor te vê como a boca dEle. O Senhor vê você como as mãos dEle aqui nessa terra. Então a gente não vai cantar, a gente vai profetizar sobre a nossa vida. Esse cântico que o Senhor trouxe para o nosso querido Dani. Amém, Jó? Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões,
cheios de compaixão. A seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Sim, somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de... Aleluia. Talvez os nossos pés estejam caminhando pelos corredores do nosso local de trabalho. Talvez os nossos olhos estejam olhando os vizinhos que estão da direita, da esquerda. Não há nenhum povoado, não há nenhuma aldeia. Talvez o meu povoado seja a minha repartição. Talvez a minha aldeia seja o andar onde eu trabalho. Talvez esse povo que fala aí seja na minha realidade, na minha vizinhança. Talvez o povoado seja a padaria, onde todo dia eu vou comprar pão. O Senhor vai colocar pessoas sedentas por Ele, para nós. Amém? Aleluia.